Livro A Vida Abundante, de T.L. Osborne. A Boa Linguagem para a Vivência. Capítulo 14. Como triunfar ao falar com si mesmo. Nada é mais importante ao viver a vida abundante do que aprender a boa linguagem. O cristianismo também é chamado uma confissão. Hebreus 10:23. Paulo enfatizava dois aspectos essenciais em nossa profissão ou confissão. Primeiro, aquilo que cremos, visto que com o coração se crê para a justiça. Segundo, o que dizemos a respeito. Com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos 10:10. Jesus confessava quem ele era. Nós devemos confessar quem somos nele. Devemos crer e confessar constantemente que somos redimidos. Apocalipse 5:9 e 1 Pedro 1:18. Que nascemos de novo. João 1:12 e 13, João 3:7, 1 Pedro 1:23. Que temos uma nova natureza. 2 Coríntios 5:17, Gálatas 6:15, Efésios 4:22 ao 24, Colossenses 3:9 e 10. Que nossa redenção é um fato. Efésios 1:7, Colossenses 1:14, Hebreus 9:12. Que somos curados. Isaías 53, 4 e 5, 1 Pedro 2:24 e Êxodos 15:26. Que todas as nossas necessidades são supridas. Filipenses 4:19, Salmo 84:11, 2 Coríntios 9:8. Que não temos medo. Josué 1:9, Salmo 27, 1 e 3, Salmo 56:11, Salmo 23:4, Salmo 91, do 1 ao 7 e do 9 ao 12, Isaías 41:10. Que Cristo vive em nós. 2 Coríntios 6:16, João 14:23, Gálatas 2:20, João 17:23 e Colossenses 1:27. Que Ele é a nossa força, nosso provedor, aquele que nos cura e nos guarda. Filipenses 4:13, Salmo 31:19, Êxodo 15:26, 2 Timóteo 1:12 e 2 Tessalonicenses 3:3 e Judas 1:24. Que fomos libertos do poder de Satanás. Colossenses 1, do 12 ao 14, Jó 5:19, Daniel 6:27 e 2 Coríntios 1:10. Que somos participantes da nova natureza. 2 Pedro 1:4, 1 Coríntios 10:16-17, Colossenses 1:12 e Hebreus 3:14. Que temos a justiça de Jesus. Romanos 5:17, Filipenses 3:9, 1 Coríntios 1:30. Que já não estamos condenados. Romanos 8:1, João 5:24. Que somos justificados. Romanos 5, 1 e 18, Gálatas 3:24. Que somos mais que vencedores. Romanos 8:37. Que já não estamos sujeitos ao domínio de Satanás. Colossenses 1, do 12 ao 14 e Lucas 10:19. Que a derrota e o fracasso são coisas do passado. Efésios 2, do 1 ao 6 e 2 Coríntios 5:17. Que estamos vinculados com Deus. Efésios 2:6, Colossenses 2, 9 e 10. Que Ele é o nosso sócio, companheiro e amigo na vida. Provérbios 18:24, João 15, do 13 ao 16, João 17, 21 ao 23. Que somos salvos. Atos 2:21, Efésios 2:8, 2 Timóteo 1:9, Tito 3:5. E que temos a vida abundante. João 10:10, 2 Pedro 1, 3 e 4. Nestes dois capítulos que se seguem, você achará referências bíblicas para sustentar cada uma dessas confissões. Aprenda-as, marque-as na sua Bíblia e faça delas parte da sua conversação. Milhares de cristãos vivem muito abaixo do nível dos privilégios que têm em Cristo e constantemente cancelam a vida abundante retendo suas antigas confissões. As palavras que falamos nos controlam e nos dominam, porque expressam nossos pensamentos que são as sementes da vida.
Aprenda a pensar na vida abundante e a falar ou confessar a vida abundante. Mais cedo do que você poderia imaginar, suas ações expressarão seus pensamentos e palavras, e você viverá a vida abundante. Sempre o processo é: primeiro, pensamentos; segundo, palavras; e então, terceiro, ações. Já que você nasceu de novo, nunca pense nem fale no nível da vida antiga. As coisas antigas já passaram. 2 Coríntios 5,17. Mude seus pensamentos e palavras. Isaías 55, 7 e 8. Se você prestar bastante atenção, notará que todas as vezes que você se permite falar de modo negativo e pensar de modo negativo, você age de modo negativo. Você disse que não tinha fé, e naquele mesmo momento a dúvida levantou-se como um gigante e o amarrou. Talvez você não tivesse consciência de ser dominado pelas suas próprias palavras. Salomão disse: enredaste-te com as palavras da tua boca, prendeste-te com as palavras da tua boca. Provérbios 6:2. Você falou no fracasso e o fracasso deixou você preso. Você falou no medo e o medo aumentou seu domínio sobre você. Primeiro, encheremos nosso coração com a palavra de Deus. Em seguida, confessaremos aquela palavra até ela se tornar parte da nossa natureza. Nosso coração e nossos lábios ficam em harmonia com a palavra do Pai. Davi reconheceu esse fato quando orou: põe, ó Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Salmo 141:3. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Salmo 19:14. Aqueles que vencem o diabo o fazem por causa do sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Apocalipse 12:11. Ou seja, pelas escrituras que citam ao dar o seu testemunho. Você já notou aquilo que João disse? Para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. 1 João 3:8. E despojando os principados e potestades, e os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Colossenses 2:15. Segundo estes textos bíblicos, Jesus destruiu as obras do diabo, despojou seu poder e triunfou sobre ele. Posto que as obras de Satanás foram destruídas, seu poder foi despojado, e ele não passa de um inimigo derrotado. O triunfo de Jesus foi o nosso triunfo, a vitória dele foi a nossa vitória. Ele nada fez em benefício dele mesmo, foi tudo feito em nosso benefício. Ele derrotou Satanás em nosso lugar, destruiu-a em nosso favor, as obras do diabo, venceu Satanás em nosso benefício. Tudo quanto Jesus fez foi por nós, e agora somos coparticipantes da sua vitória. Efésios 2, 5 e 6 e Colossenses 1, do 12 ao 14. Nós estávamos presos, mas Cristo nos libertou do cativeiro. João 8:33 e Romanos 6:22. Estávamos amaldiçoados pelo pecado e pelas enfermidades, mas Cristo, nosso Redentor, nos livrou desta maldição e nos soltou do seu domínio. Gálatas 3:13. Nós éramos fracos, mas o Senhor se tornou nossa fortaleza, de modo que agora somos fortes. Salmo 27:1, Salmo 28:7, Joel 3:10 e 2 Coríntios 12:10. Estávamos amarrados e presos, mas Cristo nos libertou da escravidão. João 8:36 e Romanos 8:32. Estávamos enfermos, mas Cristo suportou nossas enfermidades e as levou embora, de modo que agora pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53:5 e 1 Pedro 2:24. Confesse que você é vencedor. Romanos 8:37. Então, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Hebreus 10:23. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, deixou atrás dele um Satanás eternamente derrotado. Sempre pense em Satanás como quem foi eternamente derrotado. E você, em nome de Jesus, tem total domínio e autoridade. Efésios 1:19 ao 23 e Filipenses 2, do 9 ao 11.
Esses são fatos eternos. Confesse-os com ousadia. Tome sua posição sobre eles. Simplesmente admirar esses fatos na Bíblia e dizer que você crê neles, mas nunca confessá-lo com ousadia e agir à altura, deixa-o despojado da fé na hora da necessidade. Sabemos que Cristo colocou Satanás e a totalidade do seu reino debaixo dos nossos pés, e que tanto o Pai quanto Satanás nos consideram vencedores. Fomos libertados. Nossa linguagem fica sendo aquela como de seres sobre-humanos. Falamos como se fôssemos povo de outro reino. E é isso que somos. Geração eleita, sacerdócio real. 1 Pedro 2,9. Temos autoridade. Deus está apoiando nossa tomada de posição. Somos ousados. Falamos a linguagem de Deus de modo tão natural quanto o incrédulo fala dos seus temores. Confessamos o que somos em Cristo. Confessamos que somos redimidos e que a nossa redenção é um fato real, que fomos livrados do domínio da autoridade de Satanás. Confessamos esses fatos com ousadia e com absoluta certeza, porque sabemos que são verdadeiros. Confessamos que somos novas criaturas, 2 Coríntios 5,17, criados de novo em Cristo Jesus, e que somos coparticipantes da natureza divina, 2 Pedro 1,4. Confessamos que a enfermidade, a doença, o medo, a fraqueza e o fracasso são coisas do passado. Uma confissão errada é a confissão da derrota, do fracasso e da supremacia de Satanás. Falar a respeito da sua luta contra o diabo, de como ele tem sido um empecilho para você, de como ele mantém você na escravidão e o oprime com problemas e o mantém em estado enfermo, é uma confissão de derrota. Enquanto você guardar firme a confissão da fraqueza, da pobreza, da doença e da derrota, continuará a ser dominado por elas. Você poderá passar anos procurando algum servo de Deus para fazer a oração da fé por você, mas de nada adiantará, porque sua incredulidade destruirá os efeitos da fé. Todas as vezes que confessa a fraqueza e o fracasso, você engrandece o adversário acima do Pai. Assim destrói sua própria confiança na palavra de Deus. Estude a Bíblia até que saiba quais são seus direitos e privilégios. Então guarde firme a sua confissão. Hebreus 10:23. Confesse a obra que Cristo terminou. Confesse a autoridade que Ele lhe deu sobre Satanás. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Lucas 10:19. Confesse a sua supremacia sobre o diabo. Creia que é mais do que vencedor sobre ele. Ele sabe que já não poderá dominá-lo. Creia na palavra de Deus. Fique firme na sua verdade. Confesse somente aquilo que Deus diz. Mantenha firme esta confissão. Não a altere. Deixe a palavra de Deus permanecer em você e permaneça você nela. João 15, 7 e 8. Veja esta amostra das declarações bíblicas. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. 2 Coríntios 5,17. Isto não significa que somos apenas pecadores perdoados, membros miseráveis, fracos, cambaleantes e pecaminosos das igrejas. Significa que somos novas criaturas agora. Fomos criados em Cristo Jesus com a vida de Deus, a natureza de Deus e a capacidade de Deus dentro de nós. Confesse isto. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Confesse esse fato, creia nele. Significa que somos novos. Todas as coisas são novas. As coisas antigas já passaram. Aquelas antigas marcas do pecado, da doença, da enfermidade, do fracasso, da fraqueza e do medo, todas se foram. Agora temos a natureza de Deus, a sua vida, a sua força, a sua saúde, a sua glória, o seu poder. Já a possuímos agora. Agora deixe o seguinte texto bíblico tornar-se realidade. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Textos bíblicos tais como esses
devem ser a sua confissão quando você enfrentar o mundo. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 João 4,4. Você enfrenta a vida sem medo. Agora sabe que aquele que está em você é maior do que todas as forças que possam ser dispostas em ordem de batalha contra você. Você fica cheio de júbilo e de vitória porque Deus tomou sobre si os seus problemas. Você não tem medo das circunstâncias porque diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. Ele não somente é a sua força, como também está ao seu lado. Ele é a sua salvação. A quem você temerá? Salmo 27,1. Ele lança luz sobre os problemas da vida, de modo que você possa agir de maneira inteligente. Ele é a sua salvação e libertação de todo alçapão que o inimigo prepara contra você, de todo laço em que ele queira prendê-lo. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Você não tem medo de coisa alguma. Está sem medo porque Deus está ao seu lado. É essa a sua confissão. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Hebreus 10:23. Lembre-se de que você era escravo de Satanás. Você estava amarrado pelo pecado e pela penalidade do pecado. Você estava sujeito à autoridade de Satanás, mas agora está livre. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Isaías 61:1. Confesse a sua liberdade, creia na sua liberdade. A sua redenção é um fato. Haja à altura da sua liberdade. Você já recebeu perdão plenário. Sua prisão está aberta. Sua escravidão é coisa do passado. Aquilo que Deus diz pertence a você. Creia nisso. Confesse-o. Haja à altura.